E aí, pessoal, eu vou dar a resposta do desafio do Pena. Então, qual era o desafio do Pena? Se a Terra fosse explodida por um meteoro, sei lá, um meteoro gigante rachou a Terra ao meio, não consigo nem imaginar que meteoro seria esse, mas enfim, tem uma foto aí, a foto que eu coloquei de referência. O que aconteceria com a órbita da Lua? Tá? Para resolver isso, eu vou, olha só, tava cozinhando, tava fazendo massa de tapioca. Olha essa tapioca, ai caralho, peneirada, coisa sutil, que coisa bonita isso aqui. Depois eu ensino para vocês, tá? A aula de culinária com pena. Mas agora a gente vai usar a massa de tapioca para poder resolver o enigma. Então essa aqui é a Terra e esta é a Lua. E para deixar a coisa mais saborosa, a Terra, eu já vou por aqui, ó, a Terra tá cheia de coisas dentro dela aqui, tá bom? Muito bom. Estava lá, como é que funciona a órbita da Lua hoje? Né? Vocês já conhecem, mas só para dar aquele refresco. A Lua gira em torno da Terra. Só que enquanto isso, a Terra também se move, tá? Então, o efeito combinado é esse aqui. Só que a Terra anda a 30 km por segundo em relação ao Sol. Ela gira, tá? 30 km por segundo. A Lua, 1 km por segundo em relação à Terra. Então, a Terra é muito mais rápida na sua órbita do que a Lua. Então, né, se a gente fosse fazer um negócio certinho aqui, seria tipo isso aqui, ó. Enfim, você já entendeu. Quando explode a Terra, vamos explodir a Terra. Explodiu. Nesse momento que a Terra explode, enquanto os detritos ainda estão aqui perto, para a Lua nada muda, simplesmente ela continua orbitando. Mas por quê? Porque a gravidade de cada um desses pedacinhos, ó, vamos espalhar mais um pouco aqui, ó, tá? Explodiu. A gravidade de cada um desses pedacinhos continua atraindo a Lua de maneira igual. Tá? A massa total continua atraindo a Lua. Aí você fala assim, ué, mas tem uns pedacinhos que estão longe aqui. Né? E a gente sabe que a gravidade é uma força que depende da distância. Então, a gravidade que esses pedacinhos atraem a Lua está menor. Mas vai ter outros pedacinhos tão perto. Porque o centro de massa, depois dessa explosão, continua o mesmo. Então, os detritos vão se espalhando meio que... Né? Se a gente pensar que a colisão foi de uma maneira convencional, os detritos vão todos se espalhar ao redor do centro de massa. Então vai ter detritos que estão puxando mais a Lua porque estão perto e outros que estão puxando menos. O efeito geral é o mesmo. A Lua não sente a diferença, ela continua girando. Então, mas para dificultar um pouco o enigma, vamos pensar que esses detritos se espalharam, tá? Se espalharam, e aí vai chegar um momento que eles vão se chocar com a Lua. Bom, nessa hora, coitada da Lua, né? Se tiver um astronauta ali de bobeira, vai tomar na cara, né? Vai sofrer uns impactos, mas não vai acontecer nada demais, né? Não vai ser nada grandioso a ponto de, sei lá, bater na Lua ou sair voando. Tá? Vai tomar aqui uns asteroides, né? Uns rochedos, umas coisas. Vamos pensar agora o caso que se espalhou. No momento que está espalhado, bastante aqui, ó, vou espalhar mais aqui. Aí vai acontecer um efeito estranho. Toda a massa que passar pela órbita da Lua, o efeito gravitacional dela vai se cancelar. Tá? Isso a gente consegue provar por teorema de Gauss, que inclusive eu usei o teorema de Gauss num outro enigma do Pena, eu vou deixar o link aqui para exatamente o mesmo teorema de Gauss. Somente a massa que estiver dentro da órbita aqui da Lua, ó, vai contar para atrair para a gravidade. Tudo que estiver fora vai se cancelar. Tá? Porque vai ter coisa que está puxando para a direita aqui, mas vai ter coisa que está puxando para a esquerda. Você fala assim, mas isso aqui está perto, mas aqui tem muito mais para a esquerda. Exatamente o outro desafio do Pena. Olhem lá, somente a massa que tiver no meio vai contribuir para puxar a Lua, para a gravidade. Só que essa massa é menor do que a Terra, então a gravidade vai começar a cair. Nesse momento que os detritos passaram o raio da Lua, a Lua começa a sentir menos gravidade e a órbita dela começa a ficar cada vez mais aberta. Tá? E os detritos continuam indo, e a órbita dela... Então, a Lua vai começar a sentir uma atração menor e vai continuar orbitando uma trajetória mais aberta. Tá? E aí eu pergunto para vocês, o que pode acontecer? Bom, várias coisas podem acontecer. A primeira aqui, o que sobrar aqui no meio pode se condensar de novo e formar um planetoide. Tá? Uma nova Terra. Vai demorar milhões de anos, né? Não sei o quê, mas esses carinhas aqui voltam. E a Lua vai absorver outras coisas também, né? Porque ela também é um corpo massivo. Então, olha só. Vai, depois de um tempo, ficar
uma massa grande no meio e uma massa ao redor da Lua. Então vai ter uma Terra menor e uma Lua maior. Essa é uma ideia. E o resto foi, alguns chocou com o Sol, outros para o Júpiter, outros foram embora. Tá? E agora a gente vai ter um novo sistema. Pode até ser que as massas sejam bem parecidas e aí vai virar um sistema binário. Né? Essas duas coisas vão girar uma ao redor da outra aqui e tudo bem. Essa é uma opção, né, que vai acontecer. Pode ser, dependendo da explosão, da força da explosão, que nada sobre no centro. Foi tão grande a explosão que não dá para juntar. Então aí a Lua vai ficar muito maior, talvez porque vai absorver muito desse impacto. O resto foi embora. O resto foi embora. Não tem. Vai sobrar talvez o quê? Umas luazinhas. Olha que interessante. Luas da Lua. Talvez formem. Ó, vou até pegar aqui. Pequenos, olha só. Corpos. Porra, olha isso aqui. Caraca, que ideia. Olha só. Na cozinha com pena, olha só, talvez formem pequenos corpúsculos aqui, luas pequenas, que vão ficar orbitando a nova Lua. Mas o resto vai embora, tá bom? O resto vai embora. A pergunta que eu faço é, o que acontece com a órbita dessa nova Lua? Ela vai continuar girando ao redor de um nada? Não faz sentido, porque não tem mais nada, tudo aquilo já passou, já foi embora, ou foi absorvido pela Lua, ou virou planetóide, foi embora. Essa nova Lua vai sair voando para a tangente. Ela estava ficando cada vez mais fraca, né? A gravidade do centro está ficando cada vez mais fraca. No momento que sai, tudo que está no centro sai, ela sai voando para uma tangente. Então ela vai embora, para uma direção. Ah, caraca, pena, ela vai embora para onde? Vai se chocar com o Sol. O Werther perguntou se ela ia se chocar com o Sol. Não, Werther, não tem como ela se chocar com o Sol. Para se chocar com o Sol, a Lua tem que brecar todos os 30 km por segundo. Então, qual é a velocidade que a Lua tem? São os 30 km por segundo que ela já estava junto com a Terra. Tá? Ela já estava junto com a Terra. Então, ela está 30 km por segundo, mais 1 km por segundo em alguma direção. Pode ser que ela saiu na tangente para cá, ela teria 31 km por segundo. Os 30 que ela já tinha, mais 1 que é para onde saiu. Então, ela tem 31 km por segundo para lá. Então, ela não vai se chocar com o Sol. Mas ela poderia sair por outro lado. Aí ela teria 30 menos 1, 29. Com 29 km por segundo, a Lua não consegue se chocar com o Sol. Ela continua girando numa trajetória bem parecida com a da Terra, só que um pouquinho mais curta. Para ela se chocar com o Sol, ela teria que estar com 0 km por segundo para que ela caísse no Sol. As coisas não caem no Sol porque elas têm uma velocidade tangencial. Tá? Essa velocidade tangencial impede, o Sol vai, as coisas vão dando voltas, mas impede que elas caiam. Para você cair, você tem que brecar, você tem que brecar a sua velocidade tangencial. Então ela teria que ter uma velocidade de 30 km por segundo ao redor da Terra, e aí no momento que ela saísse na velocidade de tal jeito a cancelar. Aí daria. Mas a Lua só tem 1 km por segundo em relação à Terra. Então ela vai se chocar com Júpiter? Também não, porque para se chocar com Júpiter ela teria que sair com uma velocidade muito maior para chegar na órbita de Júpiter. Então o que acontece com a Lua? A trajetória da Lua é praticamente a mesma que a da Terra, que é os 30 km por segundo, mais ou menos 1 km por segundo. Aí vai depender se ela sai para lá, para cá, para lá ou para cá. Mas a média vai continuar perto dos 30 km por segundo. Então a Lua vai ficar com uma trajetória praticamente igual à da Terra hoje. Talvez maior, mais gordinha, porque ela absorveu essas coisas dos impactos. Talvez com algumas luas girando ao redor dela. Essa é uma opção. Ou talvez ainda exista uma Terra no meio, com os detritos, depende da explosão. Tá? O desafio do Pena não tem os dados, é aberto. Você constrói do jeito que você quiser. Então eu tive ótimas respostas de galera dizendo que ia formar uma nova Terra, que não ia explodir, não ia chegar na Lua. Outros falando que a Lua ia escapar para algum lugar. Tem várias opções. O que não vai acontecer é que a Lua não vai se chocar com o Sol, nem com Júpiter, nem com lugar nenhum. Nem com Marte, nem com Vênus, nem com nada. Ela vai continuar se não tiver mais Terra no meio do caminho, se a Terra se desintegrar por completo, ela vai ter uma trajetória bem parecida com a da Terra hoje ao redor do Sol. Ok, gente? É isso, espero vocês no próximo desafio do Pena e na cozinha com Pena com tapioca.